pastor Augusto Nicodemos falou, já vou comentar sobre isso. A maioria de nós vai viver aqui nesse mundo sem ter experiências extraordinárias com Deus, do tipo que a gente lê em livro de biografia. Há um grande risco em ler biografia sem você saber e ter em mente que Deus não lhe chamou para viver a vida de Jonathan Edwards, mas para viver a sua. Então a maioria de nós não vai ter essas experiências extraordinárias. Isso também não quer dizer que nós não somos espirituais. O grande desafio nosso é viver em obediência à palavra de Deus, andando em santidade todo dia e às vezes sem sentir absolutamente nada. Você ora, você não sente que tem alguém do outro lado, você abre a sua Bíblia e lê, o texto não parece pular e falar o seu coração, você obedece a Deus e só vem bomba em cima de você. O grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e dando tudo errado. Irmãos, essa é a mais pura verdade. Hoje vemos pessoas buscando a Deus porque querem milagres e o sobrenatural a todo momento. Vemos na internet, em muitas igrejas, um evangelho sendo pregado, o evangelho do triunfalismo, o evangelho da prosperidade, o evangelho da troca. Ou seja, você vai e cumpre vários rituais e Deus é obrigado a te dar, a fazer, e a todo momento você precisa sentir um arrepio e ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida. Essa não é uma verdade bíblica. O fato é que quem busca a Deus para ter essas experiências sobrenaturais, arrepios, querer ver o milagre de Deus a todo momento, ou não entendeu o plano de Deus para a sua vida, ou possui uma fé rasa e imatura. Irmãos, quantas vezes eu passei por dificuldade na minha vida, situações que eu não tinha compreensão do que estava acontecendo, e eu pegava a minha Bíblia, lia e não saltava nenhum texto para mim, e eu orava e não tinha resposta de Deus, e eu continuava indo nos cultos e não tinha nenhuma promessa, nenhuma resposta de Deus, e eu ia vivendo os problemas, e quando eu via o problema tinha passado, e Deus não falou claramente, ó, vai acontecer isso, mas eu simplesmente ia vivendo. Porque a única coisa que eu tinha no meu coração era uma fé que dizia, Tiago, continua caminhando porque Deus não perdeu o controle da sua vida. E isso é o que acontece na maioria da vida dos cristãos. E quando a gente vê, né, essas coisas sendo pregadas, nós pensamos assim, caramba, então tem algo de errado comigo. Tantas pessoas recebem promessas de Deus e eu não. Tantas pessoas experimentam, ouvem, sentem e eu não sinto nada. Nesse momento tem pessoas assistindo esse vídeo, passando por dificuldades sem ter resposta de Deus. Mas minha palavra para você, meu irmão, continua crendo que Deus não perdeu o controle da sua vida. Pois esse é o desafio do verdadeiro cristão, continuar caminhando sem sentir, sem ver e com a vida dando errado. Pois nós não vivemos pelo que nós vemos, sentimos ou pensamos. Nós vivemos com passos de fé, crendo que esse Deus é capaz de nos sustentar mesmo diante do silêncio, mesmo diante das coisas parecendo que não vão dar certo. Spurgeon tem uma frase que diz, podem ficar com as suas visões, êxtase, arrebatamento e dança para vocês. O único sentimento que eu desejo ter é um arrependimento profundo e uma fé humilde. E é justamente isso, Jesus nos salva não para experimentar o sobrenatural a todo momento. Pode acontecer? Pode. Mas ele nos chama para ter um coração arrependido, olhando para as nossas vidas e reconhecendo o quão miserável, pecadores nós somos e quão santo ele é e o seu amor para com as nossas vidas. E também uma fé humilde reconhecendo que nem sempre os dias serão incríveis, mas que o sim, o não e o silêncio também pertencem a Deus. Vemos, por exemplo, um apóstolo Paulo que vai dizer, eu sei o segredo da vida, sei viver contente estando preso, tendo falta de alimento, tendo muito ou tendo pouco. Ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Apóstolo Paulo esse que experimentou coisas sobrenaturais. Deus usou, né, para ressuscitar pessoas, curar pessoas, mas ele também vivia os seus vales. O momento em que lhe faltava comida, o momento em que ele era açoitado. E Paulo não busca o sobrenatural a todo momento. Ele sabe que Deus, mesmo no seu silêncio, ele clamando para Deus livrar das prisões, e Deus não livrava. E ele continuava caminhando firme, né, constante, porque ele sabia que não é o sobrenatural de Deus que faz com que a presença dele seja real na nossa vida. A presença de Deus é real na nossa vida, independente de nós sentirmos. A presença de Deus é real nas nossas vidas, independente de nós ouvirmos claramente a sua voz. A presença dele é restauradora nas nossas vidas, independente de estarmos vivendo, né, experiências incríveis a todo momento. Deus fala nas mínimas coisas, no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso lavar a louça, no nosso trabalho, enquanto caminhamos, Deus está a todo momento conosco, muito embora não sintamos ele a todo momento. Então a minha
palavra para você que está passando por algo difícil e que está querendo resposta de Deus é: continua e não desista, porque certamente Deus não perdeu o controle da sua vida. Mas e você? O que acha da fala do pastor Augusto Nicodemos? Bota aqui nos comentários. E se você chegou até aqui e tem fome e sede da palavra de Deus, eu escrevi um e-book chamado Manual da Bíblia com o Método Lé. No Manual da Bíblia você vai encontrar um resumo de Gênesis a Apocalipse, além de mapas, linha do tempo, plano de leituras e muito mais. E o Método Lé, que é onde eu vou te ensinar a ler, entender, crer e aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia. Deus, ele quer transformar a sua vida e isso vai acontecer através da sua palavra. Então vai no meu perfil e clica no único link da bio que tem lá. E eu vou te ajudar nessa caminhada. Nos vemos lá. Deus abençoe.